Já quero convidar os pais, os irmãos aqui a abrirem Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 28 e verso 29. Já marca aí a sua Bíblia, está lá no Novo Testamento, para nós meditarmos nessa manhã. Falar um pouquinho de fé, de vida com Deus e o chamado que o Senhor tem para nós, para junto com eles reinarmos. Amém? Você topa reinar com Jesus? Você aceita um desafio de fé? Amém. Então vamos juntos, que eu também, o primeiro desafio aqui é para mim. Já tomo como lição para a minha vida. E assim o Senhor vai confirmando. Né? No Velho Testamento ele mandava fogo, aqui ele manda luz piscando. Ó, o Espírito do Senhor se manifestando. Em nome de Jesus. Sinta a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Isso é para você saber que Ele está aqui. Você não ter dúvida. Eu sou aquele que até a lâmpada obedece, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu também creio que até a lâmpada obedece, Senhor. Abriu Hebreus 12, verso 28 e 29? 2 abriu. Vamos lá, gente. Está no Novo Testamento. Se você tem um aplicativo aí, fique na liberdade do Espírito. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agora, Senhor, ouvir a Tua voz. Que o Senhor esteja nos desafiando, o Senhor esteja trazendo uma palavra ao nosso coração, em que desperte a nós ainda mais a fé no Senhor. Que possamos crer e alcançar coisas maiores. Que possamos crer e alcançar uma vida plena e abundante. E que possamos, juntos com o Senhor, reinarmos em vida nesta terra, com todas as bênçãos celestiais que o Senhor já preparou para nós. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então o tema da nossa mensagem de hoje é: Deus planejou algo melhor para você. Deus planejou algo melhor para você. Deus planejou algo melhor para mim. Diga aí para a pessoa do seu lado: Deus planejou algo melhor para você. Deus planejou. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos. Não sei se você sabia, Deus faz planos a seu respeito. Deus olha para você e Ele traça planos, objetivos, sonhos. Então nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus planejou de melhor para mim, ou para você, para nós, no nome de Jesus. Amém? Então Hebreus 12, 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e com temor. Verso 29, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Dá medo quando a gente ouve isso, né? Deus é fogo consumidor. Ah, menino, me obedece, vai vir fogo do céu e vai sumir com você. Não é assim que funciona. É um fogo consumidor que nos purifica. É um fogo consumidor que transforma a nossa vida em pureza. Amém? Então o verso 28 diz que o reino de Deus é perfeito e inabalável. Você está num reino perfeito. Você faz parte de um Deus que manifesta a sua justiça, um Deus que manifesta amor, um Deus que entregou seu Filho por você, por mim, por nós, para morrer naquela cruz, e que morreu e ressuscitou para que eu e você morrêssemos e ressuscitássemos com Ele para uma nova vida, uma nova aliança, uma nova esperança. E hoje nós estamos aqui trazendo memória ao nosso coração, à nossa mente, nos lembrando daquilo que Jesus fez. Amém? Então ele está falando: o meu reino é inabalável, o meu reino é perfeito. Aonde eu coloquei você há um lugar de perfeição. Aonde eu coloquei você, você não será abalado, afligido, perseguido, mas não destruído. Você vai passar por lutas, mas você vai vencer. Você vai amadurecer, você vai crescer, você vai vencer e vai aprender a ter maturidade emocional para conquistar coisas maiores. As lutas são para nós avançarmos, para nós crescermos, evoluirmos e irmos tomando posse daquilo que Deus nos deu, e que até então estava na mão do diabo. Então você faz parte disso, mas o segredo é adorar, é buscar ao Senhor. Daniel orava de manhã no almoço e às 3 horas da tarde, buscando a Deus. Não importa se ele estava em Jerusalém, na sua terra natal, ou escravo na Babilônia. Ele tinha como rotina, ele tinha como ordem na sua vida, ele tinha como disciplina na sua vida, ele tinha como atitude de amor da sua vida orar ao Senhor de manhã, orar ao Senhor no almoço, orar ao Senhor às 3 da tarde. Para quê? Para que tivesse a presença do Senhor, uma comunhão, um relacionamento. E é assim que nós adoramos a Deus, louvando, cantando, entregando a Ele. Eu não consigo ficar parado no louvor.
O meu corpo parece que precisa expressar a glória, a grandeza, o amor, tudo que eu sinto por Deus e tudo que Ele fez por mim. Eu não sei se é porque eu também sou músico, né? O Jorge pode me ajudar nisso, o Elias, a turma aí. Mas eu não consigo ficar parado, porque eu tenho que acompanhar o ritmo, a batida, o sentir a emoção da música. Eu preciso daquilo. Parece que ainda me melhora a minha conexão com Deus, melhora a minha visão de Deus, melhora o meu sentimento com Deus. Então a gente precisa buscar a Deus. E quando nós nos aproximamos com reverência e com temor, não medo, temor porque Ele é Deus. Quantos aqui são filhos? Ninguém nasceu de chocadeira aí? Todo mundo nasceu pai e mãe, né? Você não tinha reverência ao seu pai? Ele é o meu pai, Ele é mais velho, Ele é Senhor da minha vida. Assim é Deus, esse é o temor, o respeito. Porque Ele é o meu Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Amém? E Deus não vai habitar em pessoas que não se aproximam dele. Alguém estranho tem relacionamento com você? Não. Por quê? Porque ele precisa de você. Eu uso sempre o exemplo do Neymar. Você acompanha as redes sociais do Neymar? Você sabe que time que ele joga? Você sabe quantos milhões de seguidores ele tem? Você sabe quem é o patrocinador dele? Você sabe com quem ele está casado? Você sabe quem ele traiu? Você sabe quem são as mães dos seus filhos? Você sabe o que ele faz de certo ou errado? Não é verdade? Você dá like, você dá coraçãozinho, você comenta, você sabe tudo, Neymar. Se eu perguntar pro Neymar, você sabe quem que é a Duda lá da missão? Ele vai falar, não sei. É uma estranha. Por quê? Porque ela não está próxima. Não há um relacionamento direto com a pessoa. E nós achamos muitas vezes que nós temos um relacionamento com Deus só porque eu li o versículo do Instagram que o irmão postou. Mas você não criou intimidade com Deus daquele versículo. Você criou intimidade com quem postou, às vezes. Mas o Deus daquela palavra você não buscou. Nós precisamos nos aproximar de Deus, amém? E no verso 29 diz que Ele é um fogo consumidor. Um fogo que vem trazer pureza para as nossas vidas. Porque Deus é santo, amém? E Deus é justo. E Ele não habita onde não há justiça e onde não há pureza. Ele não seria Deus se Ele viesse habitar num pecador. Ele veio justamente para consumir o pecado e limpar a minha vida do pecado. Então esse fogo consumidor vem para me purificar, vem para remover tudo aquilo que me leva ao pecado, vem para transformar a minha vida, vem para dar brilho, vem para dar luz, vem para dar pureza, vem para tirar o pecado, vem para tirar a maldade, vem para tirar a arrogância, a prepotência, vem para tirar a mentira, vem para tirar o desejo carnal, ele vem para tirar os vícios, ele vem para tirar tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Ele vem purificando, ele vem queimando, ele vem tirando, às vezes dói, às vezes machuca, às vezes cria marcas, mas Deus precisa sarar minhas emoções, Deus precisa sarar o meu coração, Deus precisa sarar a minha mente, Deus precisa sarar o meu corpo, para que eu seja purificado e receba a sua doce presença. Ele não vai habitar na sujeira, Ele não vai habitar no pecado, Ele não vai habitar na mentira, Ele não vai habitar no engano, Ele vai habitar em alguém que verdadeiramente o reconhece como Senhor e deseja essa transformação. Amém? Então Deus veio para purificar a sua vida com fogo consumidor, porque o fogo dele realmente consome. Não tem pecado que resista, não tem natureza que resista, não tem obra maligna que resista o fogo do Senhor. Até o diabo tem medo do fogo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus criou um lago de fogo e enxofre. Quem pôs fogo no inferno foi Deus. Não foi o diabo. O diabo não tem poder nem para fazer fogo na sua própria casa. O fogo vem de Deus. Esse é o Deus da minha vida e da sua vida, meu irmão. É aquele que te chamou, que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Lá em Gênesis 15, 17 e 18, Deus chama a Abraão. E o que acontece naquele chamado? Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Deus estabelece aliança com fogo. Quando você vê queimando ali, é um fogo estranho, tem mesmo. Tem um fogo de Deus ardendo lá no meio dos animais, no meio do seu altar, no meio da sua adoração, no meio da sua oração. Está queimando. É Deus estabelecendo uma aliança com você. É Deus te entregando a promessa que Ele fez para você.
Ele te entregando o ambiente que Ele te prometeu, o posicionamento que você ofereceu. Deus está ali queimando, reconhecendo, estabelecendo, criando a promessa. É um fogo que traz promessa, que confirma a bênção de Deus, amém? Você crê nisso? Êxodo 3, capítulo 2. Moisés tem um encontro com o Senhor. A sarça está fazendo... O que está acontecendo com a sarça? Está ardendo de fogo. Não é ardendo porque passou metiolate. É fogo, estava queimando lá. Êxodo 3, capítulo 3, verso 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. A sarça já estava purificando, e ali era o chamado da purificação de Moisés. Tire os seus sapatos, tire aquilo que não quero mais para a sua vida. Agora você vai calçar o calçado do Evangelho da Paz. Agora você vai ser enviado, Moisés. Agora você vai ser o libertador do povo do Egito. Você vai ser confirmado como homem que eu estou levantando nessa terra com um propósito, com um projeto. Deus quer estabelecer um fogo na sua vida para um projeto, para um desafio, para você começar a caminhar em direção à libertação, à transformação, a uma nova terra, a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Amém? Uma aliança Deus faz conosco. Avança aí para o capítulo 13, verso 21 e 22. Aqui como povo agora, nós vemos o agir de Deus. Êxodo 13, verso 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Os seus caminhos são guardados pelo Senhor. O fogo do Senhor vai à noite com você, iluminando, purificando os seus caminhos, mostrando os seus inimigos, mostrando as armadilhas, mostrando todo o mal contra a sua vida, para você desviar, para você se afastar, para você ir em caminhos seguros, onde o fogo consumidor de Deus é estabelecido na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E tantos outros exemplos, né? Elias, não o Elias aqui do louvor, o profeta Elias, orou. Estava lá num culto fervoroso, lá somente ele. E Deus mandou fogo do céu. E quantos outros mais nós vamos lembrar aqui? Deus vai trazendo, meu irmão. Então Deus está chamando a gente, está fazendo um convite para mim, para você, para nós fazermos parte de algo muito maior. Então lá em Hebreus 12 ele está dizendo que eu chamo vocês para o meu reino. O meu reino ele é perfeito, ele é inabalável. No meu reino tem um fogo consumidor que te prepara o acesso para fazer parte deste reino. Deus preparou para nós algo muito maior. O desafio de fé existe, mas a convicção e a certeza de vencê-los também deve estar no nosso coração, porque Jesus é conosco, Deus está conosco, amém? Então, voltando lá para Hebreus, nós vemos um Deus único e verdadeiro, e nós vemos também homens e mulheres transformados pelo poder de Deus em desafios de fé, um chamado pessoal, individual, coletivo, como nação, como profeta, como povo escolhido. Há sim um movimento de Deus chamando as pessoas para viver o sobrenatural. E imagine você naquela época, Jesus era só uma promessa. O Messias era uma promessa lá de Gênesis, que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente e que restabeleceria a nossa aliança com Deus, a nossa comunhão com Deus, em que removeria a nossa velha natureza, nos daria uma nova natureza, um novo corpo, um novo espírito, uma nova alma, um novo sentido, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, para eles, Jesus era uma promessa. O que eles tinham como segurança era saber que existia um Deus e esse Deus se movia a favor deles. E nós temos a convicção de que Deus existe, que Ele trabalha a nosso favor, que Ele faz planos por nós, e nós temos a graça salvadora de Jesus Cristo, que nos alcançou, que nos transformou, que nos levou a uma morte de cruz, que nos levou a uma ressurreição, e onde nós alcançamos a nova vida em Cristo Jesus. Amém? Você crê nisso? Então eles não tinham a graça salvadora no Velho Testamento, mas eles viviam de algo que queimava no coração deles, que era a presença de Deus. A comunhão com Deus, a certeza de que existe um Deus único e verdadeiro, capaz de fazer todas as coisas. Em Hebreus 11, onde ele está dos heróis da fé, nós temos vários exemplos, eu não vou ler todo o texto, mas ali ele começa dizendo de Abel. Abel, no primeiro culto que se fala na terra, ele e seu irmão entregam a Deus as suas ofertas no ambiente de culto.
Ali Deus se agrada da oferta de Abel por causa do seu coração, porque ele deu algo que realmente pertencia a Deus. E o seu irmão, com inveja, o assassina. Então houve um sacrifício, a melhor oferta, como entregar a Deus. Abel é reconhecido pela fé, como ele creu que ele deveria entregar tudo a Deus. Tem Enoque. Enoque era um homem que andava com Deus, que ele não viu a morte. Deus o levou em vida para o céu. Que era tanta intimidade com Deus naquele momento. Temos Noé. Noé era um homem justo e bom, diz a palavra do Senhor, e ele andava com Deus. Deus chama ele para construir um navio, uma arca. Ninguém nunca tinha ouvido falar em algo parecido. Ninguém nem sabia o que era isso. O mundo estava descobrindo o que era chuva. Porque se você pegar a genealogia de Adão, quando Noé nasceu, Adão ainda era vivo. Então a realidade, no Éden não tinha chuva. No Éden a vida era perfeita. Ali era tudo novidade para aquele povo. E ainda era uma chuva que molhava a terra, suave. Agora, uma chuva que vai inundar o mundo era uma novidade. As pessoas tinham dificuldade de entender, e dificuldade maior ainda de saber que aquele maluco daquele homem de 500 anos estava cortando tanta madeira para fazer um negócio que eles nunca ouviram falar, chamado arca, que para nós seria um barco ou um navio, né, e que ele ia pôr pessoas lá dentro. As pessoas não navegavam, as pessoas não sabiam o que era navegar, não sabiam o que era barco, não sabiam, mas havia uma palavra de Deus, e Noé falou, eu creio na palavra de Deus, eu obedeço a Deus, e eu vou construir porque Deus mandou, e eu estou convidando vocês porque Deus ordenou. Abraão, Deus falou, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te dar. Não falou assim, ó, tá aqui, latitude, longe, põe no Waze aí, Abraão, o seu endereço, a partir de hoje. Não, ele falou, sai. Vamos embora que eu vou te mostrar a terra que você vai viver. E lá você vai ter família, filhos, mais numerosos que as estrelas do céu e do que a areia do mar. E ele creu e foi. Sara, sua mulher, viveu com ele esse desafio de fé. E juntos eles tiveram um filho chamado Isaac. E a palavra de Deus diz que Sara ainda brinca, né? Feliz da vida, ela comemora e menciona, fala, puxa vida, Abraão, quem diria, hein? Sara com 90 anos amamentando um filho. Ó, que bênção. Isaac, que é promessa, quase morreu no altar, mas Deus preservou e preparou o cordeiro. Abraão, em obediência a Deus. Isaac também segue o mesmo caminho do pai de fé, e dele vem Esaú e Jacó. Jacó busca ali em Deus também a sua reconciliação, tem o seu nome mudado para Israel. De Israel ele tem seus 12 filhos, os seus 12 filhos se estabelece a nação de Israel, as 12 tribos, e ali ele abençoa José. José vai para o Egito e viveu o tempo de fé também, e depois vem, né, e tantos outros. Raabe, que acolheu os espias. Raabe olhou para os espias de Israel e reconheceu, aqui está o povo de Deus, aqui está uma nação, 12 pessoas que representam algo maior do que Jericó, algo maior do que eu já ouvi falar, algo maior do que eu vivo aqui nessa cidade, e vale a pena protegê-los. E eu peço a vocês, da mesma forma como eu estou protegendo, que o Deus de vocês me proteja, que eu também tenha uma recompensa, que seja estabelecida em mim a misericórdia de vocês. E muito mais do que a misericórdia de Israel, daqueles 12 homens, ela alcançou, né? Ela alcançou a salvação, ela alcançou o seu lugar na nação de Israel, e ela alcançou o seu lugar na genealogia de Jesus. Amém? Gideão foi um dos juízes de Israel, foi lá trabalhar, espada numa mão, colher de pedreiro na outra, e ele não podia parar, que era um momento de libertação do povo. Neemias, outro restaurador de brecha que Deus levanta. Neemias, ele era copeiro do rei do Irã, da antiga Pérsia. Imagina você dar uma guerra lá, né? O Irã, o Artaxerxes, o rei daquele momento da Pérsia, libera Neemias, o seu copeiro, o seu escravo. Ele libera para que ele volte para a sua nação, que ele volte para Jerusalém, que ele volte para reconstruir a cidade. E ele não só libera Neemias, como ele dá cartas para que Neemias passe pela floresta e leve também madeira e material de construção. Então, quando a palavra de Deus diz que o ímpio entesoura para os justos, está aí uma bela referência daquilo que Deus faz. Neemias, como escravo, sai com liberdade para restaurar a sua nação, a sua cidade, e ainda ele recebe a oportunidade de ter madeira e tudo mais que o rei liberou sobre a vida dele. Amém? Baraque, Deus levanta Débora e fala, Baraque vai, e ele vence a batalha, e Deus estabelece ele naquele momento, um povo de Israel. Sansão, Deus levanta como um juiz, dando a ele uma força fora do comum, e ele mostra o poder de Deus através de um homem.
As pessoas eram acostumadas a ver um exército, a ver várias pessoas se levantando, se achavam, né, os inimigos achavam que eles eram poderosos porque eles tinham exército, que eles tinham lança, eles tinham escudo, eles tinham espada, e o povo de Israel não tinha isso, ainda estava descobrindo, mas Sansão mostra, através da vida dele, Deus mostra que apenas basta um homem na mão de Deus para matar 1000 homens. Basta um homem para vencer uma batalha. Basta um homem para vencer uma guerra. Basta um homem para ser implantada a glória de Deus. Basta um homem, uma mulher. Então, se você se posicionar em fé, basta somente você para transformar o ambiente, a sua casa, o seu trabalho, a sua igreja, a sua cidade, com o poder de Deus na sua vida. Amém? Jefité, o 8º juiz de Israel, liberou o povo quando eles eram oprimidos pelos amonitas, perdão. Deus usa a vida dele, aquele homem creu. Davi, o que falar de Davi? O maior rei da história de Israel. Um período de maior crescimento, conquistas, grandes batalhas, marcas profundas, tanto na Bíblia, nas nossas vidas e do povo. Samuel, um profeta que veio de lágrimas de uma mãe que clamava por ser mãe e que ela entregou ele para trabalhar ao Senhor, para ser formado como sacerdote do Senhor. E ele unge a Davi e tantas outras coisas, Deus usa esse profeta. E aí a gente que falar de Elias, Isaías, né, e tantos outros profetas de Deus, Eliseu, né, Deus levantou homens, todos eles vivendo pela fé, algo sobrenatural, num período em que eles só tinham a Deus. Não tinha a Bíblia, tinham poucas escrituras, mas eles ouviam falar de Deus, eles criam em Deus, tomavam posse daquilo que Deus tinha para a vida deles, e eles levavam o povo a um desafio de fé e a sua vida pessoal também. Então há um desafio para nós, como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós não estamos aqui passivamente esperando a volta de Jesus. Deus está provocando a gente a viver uma vida de desafios, de fé. Nós precisamos enfrentar aquilo que está sendo proposto para nós, como filhos de Deus, como homens e mulheres. Todos eles viram agir de Deus, mesmo sem Cristo Jesus. Sendo Jesus ainda uma promessa que haveria de vir, e eles não sabiam quando, não tinha uma data estabelecida. Então nós que temos todo o Velho Testamento, tudo aquilo que esses homens viveram, nós temos no Evangelho do Novo Testamento, tudo aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus. Ele se tornando homem, vivendo nessa terra para transformar a nossa vida, amém? No final do capítulo 11, verso 40, 39 e 40 de Hebreus 11, verso 39 e verso 40. Achou aí? Diz lá o verso 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então o escritor Hebreus está dizendo assim, todos esses heróis da fé viveram algo muito importante, grandioso, tanto é que está registrado tanto nos livros do Velho Testamento quanto em Hebreus 11, mas nada se compara à perfeição da entrega da vida de Cristo Jesus por nós. Nada se compara ao sacrifício de Jesus por mim e por você. Eles alcançaram tudo aquilo, mas eles não tiveram aquilo que era mais perfeito, Jesus. E eu e você temos. Deus planejou isso. Diz lá, Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que Paulo está dizendo, Deus planejou algo melhor para nós, para que conosco fossem todos aperfeiçoados. Então vai chegar um dia que eu e você e todos esses heróis da fé, todos aqueles homens, estaremos juntos perfeitamente em Cristo Jesus. Unidos, amém? Vai haver esse encontro, onde nós estaremos lá juntos, reunidos, porque aquele que é perfeito veio habitar em mim, em você, e também trazer vida para eles. Amém? Então, tudo que Deus fez e continua fazendo agora, conta com a graça salvadora de Jesus, com o poder manifestado através da sua vida, com a autoridade que tem no nome de Jesus. Então, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e tudo aquilo que Deus nos trouxe, nos reconciliando com Ele, nos transformando agora numa nova criatura, num novo homem, nos transformando agora em filhos de Deus, nos transformando em herdeiro de Deus. Então, agora nós alcançamos uma plenitude de vida e podemos viver também
Muito mais do que aqueles desafios de fé. Nós podemos viver agora a autoridade do nome de Jesus. Aquele que habita em mim, em você e em nós. Amém? Nosso Salvador Jesus nasceu. Então, nós estamos nele. E ele quer nos transformar. E ele já nos transformou. Né? E o que nós estamos esperando para viver essa vida? Imagina, vai chegar um dia que nós seremos aperfeiçoados, juntamente com aqueles que já faleceram. Imagina o nosso papel. Eu fico imaginando chegar lá, Josué, me conta, meu irmão, como é que foi? Vocês estão lá gritando na beira do muro de Jericó e os muros se fenderam, caíram. Ele vai falar assim, cara, não sei que nós tínhamos um Deus, foi assim, 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 mas me conta você, porque nós não tínhamos assim, no nome de Jesus, cai muro, vocês tinham. Era só falar no nome de Jesus, sai muro da minha frente, ele tinha que sair. Como é que vocês viviam no dia de vocês? Eu vou ter que fechar meu semblante e falar, Josué, eu não fiz isso. Eu tinha Jesus, eu não fiz. Acredita? Ele vai falar, não acredito, irmão. Fala, Daniel, como é que foi? Cair na cova lá, meu irmão. Foi o Winnie. Nós estava lá. Fiquei com medo na hora. Falei, agora vai fechar o templo lá dentro que eu vou ter que agarrar aquele leão pela juba. Mas quando eu cheguei lá, Deus estava junto. E ele fechou a boca do leão. Mas me conta, como é que você ia fazer? Porque você tinha Jesus, eu não tinha. Eu vou falar, eu ia sair correndo. Ele fala, mas eu falo, Leão, no nome de Jesus, Deus me deu autoridade para ter domínio sobre você. Quieta, vai deitar no canto, já passa para sua casinha, rapaz. Eu falar, eu não tinha essa coragem. Eu não tinha essa revelação. Eu não agi assim. Ó, que vergonha para nós. Eu estou citando eu aqui, mas é para nós a vergonha, viu? Nós temos toda essa autoridade, toda essa revelação. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos chamados para uma vida plena, que nós estamos num reino inabalável, que Deus trouxe para nós um fogo consumidor que nos purificou, que nos fez filho de Deus e há uma autoridade sobre nós. E os desafios de fé estão aí para serem vencidos e vividos no nome de Jesus. Amém? Lá em Apocalipse 3, 20 e 21, já estou quase encerrando aqui, lá no final da Bíblia, João escreve a revelação lá de Apocalipse 3, verso 20 e 21, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ó, hoje é dia de ceia, meu irmão, fica atento aí. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Amém? Nós vamos sentar juntos. Então essa comunhão lá com Sansão, eu e você, nós vamos estar lá em comunhão com os irmãos. Reinando com Jesus, sentado junto com ele no trono e vendo as coisas e compartilhando as nossas experiências. Quero ser mais íntimo com Deus como você, quero aprender com você. Ô José, como que é o lance lá, meu irmão? De sonhar e entender como é que era aquilo. E ser estabelecido por Deus. Agora em Cristo Jesus nós somos completos. Agora em Cristo Jesus nós temos a plenitude de viver uma vida muito maior do que nós temos vivido, meu irmão. Nós podemos desfrutar e experimentar algo grandioso. Deus quer nos curar. Deus quer nos libertar. Deus quer nos exaltar. Deus quer nos levantar. Deus quer que você, eu, nós reinemos com Ele agora. É agora, não é amanhã, não é depois. É tempo de nós vivermos com Jesus algo sobrenatural. Você crê nisso? Eu tenho uma fita métrica. Digamos aí, nossa expectativa de vida que é 90 anos, sendo generoso. Tem uns aí, tipo os nossos bispos, que vai um pouco mais. 90, tá bom? Tá bom? Não é profético não, meu irmão. Se Deus quiser mais, te dá mais. Então sobrou 90 anos. Se eu já vivi 40, me falta 50. Se eu tenho 50, um terço desses 50 eu passo dormindo. Me sobrou um pouquinho mais de 30 anos. Nosso tempo está correndo. E nós não estamos dizendo sim para Jesus. Nós não estamos dizendo sim para os desafios de fé. Nós não estamos dizendo sim para o nosso chamado. Nós não estamos dizendo sim para aquilo que Deus preparou para nós.
Você às vezes fica, hoje não é tempo, ainda não chegou o momento, não é meu ministério, não é meu chamado. Eu não quero Jesus, eu não quero ainda viver isso. Eu vou protelando. Quero dizer para você, o tempo é muito curto. Vai chegar um momento que você não vai ter mais opção de escolha. E hoje é dia de nós tomarmos posicionamento. Hoje é dia de nós entendermos que nós não podemos mais protelar, prorrogar, deixar para amanhã aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quero te desafiar a viver uma vida muito mais abundante do que você tem vivido. A redimir o seu tempo. A redimir. A viver um desafio. Que seja um desafio, mas que você tenha fé para viver e vencer esse desafio. Você crê nisso? Amém. Vamos juntos? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé?